Vamos dar início à definição de autômato de pilha, que é o mecanismo responsável pelo reconhecimento de sentenças das linguagens livres de contexto. O autômato de pilha também é conhecido como push-down autômato, e a sigla que é utilizada é PDA, de push-down, A de autômata. Bom, o que é um autômato de pilha? É um mecanismo, como se fosse um autômato finito não determinístico com transição vazia, com inclusão de uma pilha. A pilha é uma memória adicional, além dos estados e uma quantidade infinita de informações que pode ser armazenada nessa pilha. A pilha pode ser lida, o que tem no seu topo, colocado algum elemento a mais no seu topo e diminuída apenas no topo. Autômatos a pilha reconhecem todas as linguagens livres de contexto e apenas as linguagens livres de contexto. Se a gente pensar que é uma possível interpretação desse mecanismo que é chamado de autômato a pilha, é como se eu tivesse uma entrada, uma sequência de símbolos que é a cadeia a ser reconhecido, um mecanismo de controle finito que consegue ler uma célula de cada vez e depois de ler essa célula movimenta à direita, e ele tem um mecanismo de armazenamento que é uma pilha, que é um conjunto que é uma sequência de símbolos de um determinado alfabeto. A partir do que ele lê na entrada e o que tem no topo da pilha, ele faz uma ação de ler o próximo símbolo, modificar o topo da pilha por alguma razão. Essa é uma possível interpretação que a gente dá por esse modelo matemático que é chamado de autômato a pilha. Bom, então o controle finito lê as entradas, um símbolo de cada vez, tem a permissão de ver o que tem no topo da pilha, e ele pode, baseado nisso, modificar o estado, ler um novo símbolo na entrada e modificar o topo da pilha. Opcionalmente, a entrada pode ser vazia. Opcionalmente, o que ele lê no topo da pilha também pode ser vazio, quer dizer, não lê nada. Mas em uma transição normal, ele consome a entrada e consome o que tem no topo da pilha, e substitui o que tem no topo da pilha por alguma coisa. Então, se ele tem, por exemplo, X, ele pode substituir o X por vazio, e ele resulta num pop que ele dá na pilha. Ou ele pode permanecer o mesmo X, ler o X e permanece o mesmo X. Ou então, lê o X e substitui o X por Z, ou por outra cadeia qualquer. Quer dizer, ele substitui o que está no topo da pilha, por exemplo, aqui, pela cadeia ZXYZ, ZXYZ. E a ordem que eu coloco essa cadeia, o símbolo que está mais à esquerda dessa cadeia, é o que vai ficar no topo da pilha. Isso é uma mera convenção, mas é essa convenção que a gente vai estar usando. Bom, se a gente pensar num autômato que vai reconhecer uma cadeia WWR, quem que é WWR? Então, a linguagem que é chamada de WWR, onde esse W pertence a 0,1 estrela, pode ser a cadeia vazia. Ou se o W for 0, o outro W, o reverso também é 0. Se o W for 1, o reverso também é 1. Agora, se o W for 0,1, o reverso é 0. E assim sucessivamente. É essa cadeia. Qual é a ideia que tem esse autômato? Ele tem que ler um determinado símbolo e guardando na pilha. E num determinado momento, ele comparar com o que tem no topo da pilha. Por exemplo, ele guarda 0,1, depois compara com 1,0. É assim que esse autômato tem que funcionar. Então, ele vai lendo todas as sentenças, por exemplo, A, B, B, e coloca na ordem inversa na pilha, até que em um determinado momento, ele lê daqui e compara com esse cara aqui. Então, ele lê o primeiro B, tira esse cara, lê o segundo e tira esse cara, lê o A e tira esse cara, e a pilha ficou vazia. E aí aceita essa cadeia. Formalmente, um autômato a pilha, ele é definido por 7 componentes. Então, não é mais, como era o autômato finito, com 5 componentes. Agora, um autômato a pilha, ele vai ter 5 componentes. Primeiro, é um conjunto finito de estados. Esse conjunto de estados tem que ser finito. Um alfabeto de entrada. Esse alfabeto de entrada é o alfabeto da linguagem que vai ser reconhecida. E esse alfabeto de entrada,
é o alfabeto da linguagem. E tem um outro alfabeto, então esse aqui é um conjunto finito de estados. Tem o alfabeto da linguagem. Tem o tal, que é o alfabeto auxiliar, que é o alfabeto que vai na pilha. É necessário ter esse alfabeto. Tem um mapeamento delta, que eu já vou falar já dele. Tem um estado inicial Q0. Então, o Q0 é o estado inicial que ele vai estar, que é um dos estados, que é o estado inicial. Tem um símbolo, que a gente chama de Z0, que é um símbolo que pertence a tal, que é o símbolo inicial da pilha. A pilha começa com esse símbolo. E, finalmente, o conjunto de estados finais. Quem são o conjunto de estados finais? Então, F é o subconjunto de Q, é o conjunto de estados finais. E esse mapeamento delta, o que ele é, esse mapeamento delta? Esse mapeamento delta é uma função que é um mapeamento, né? Que ele está no estado, tem um símbolo de entrada ou não, então ele pode ser o vazio aqui, e tem um símbolo na pilha ou não lê. O que ele faz? Ele vai para o novo estado. Se for vazio, é como ele não consome a entrada. Se for um símbolo, ele consome a entrada. E aí, ele vai fazer um tal estrela. Então, eu tenho alguma coisa assim, delta de Q0 com A, vai para o estado Q1 e troca o A, desculpa, tem que ter mais um componente aqui, Z0, que é o que está no topo da pilha. Então, tanto no estado Q0, lendo A na entrada, Z0 no topo da pilha, ele vai para Q1 e troca esse Z0 por X Z0. É como se ele estivesse empilhando o símbolo X. E é dessa maneira que ele trabalha a especificação desse autômato da pilha. Então, eu vou dar um exemplo de um autômato e já vou desenhar ele por diagrama de estados. O diagrama de estados que eu vou estar desenhando é um diagrama de estado que permite eu representar tanto os estados quanto as transições, que é alguma coisa assim. Então, no estado Q0 é um estado inicial. Esse estado Q0, ele pode estar lendo um zero. Se ele está lendo um zero e tem um Z0, eu coloco X Z0. Então, se ele veio um zero na entrada, eu coloco um X lá. Se ele tem um 1 na entrada e tem Z0, eu coloco um Y. Então, o que ele vai fazendo? Se começar com 0, ele coloca X. Se começar com 1, ele vai colocar Y. E aí, enquanto ele tiver 0 com X, ele coloca mais um X. Se ele tiver 0 com Y, ele vai colocar XY. Se ele tiver 1 com X, ele vai colocar YX. Se ele tiver 1 com Y, ele vai colocar YY. E fica nisso daqui o tempo todo. Até que uma hora, ele fala assim, sem ler nada na entrada, se tiver X no topo da pilha, deixa o X no topo da pilha e muda desse estado. Sem ler nada na entrada e tiver Y no topo da pilha, deixa Y no topo da pilha e vem para cá. Isso daqui gerou um autômato não determinístico. Bom, o que ele faz? Bom, se ele estiver aqui, a cada zero que chega, eu tenho que ter um X no topo da pilha e tiro o que está no topo da pilha. Se tiver 1, eu tenho que ter Y no topo da pilha e tiro esse cara. Até que uma hora, sem ler nada e ter Z0 no topo da pilha, eu pego, deixo o Z0 e venho para esse estado Q2, e esse Q2 é o estado final. Bom, só que se eu não tenho cadeia nenhuma, eu posso ter, sem ler nada, um Z0, também vir para cá. Então, de Q0, sem ler nada com Z0, vem para Q1, sem ler nada com Z0, ele chega em Q2. A gente especifica um autômato, a pilha, desse jeito, onde os estados é como se fossem os autômatos finitos, as transições levam em consideração a entrada e o que tem no topo da pilha. E como que eu faço para representar uma determinada transição de uma cadeia qualquer? Suponha que eu queira reconhecer Q0
0, 0, 1, 1, 0, 0. É a cadeia que eu estou querendo reconhecer. Eu vou colocar isso e vou colocar também o que tem no topo da pilha, para ele poder fazer uma transição do que tem no topo da pilha. Esse autômato pode ter essa representação por diagrama, ou pode ter uma representação de uma forma tabular, como a gente tinha na tabela do autômato finito. Só que aqui eu tenho que pensar a entrada e a pilha. É como se fosse uma tabela tridimensional. Então eu tenho que pensar o que pode ter na entrada, que é 0 e 1, e vazio, e o que pode ter no topo da pilha, que é 0, 1, e esse dólar, ou Z0, o que eu imaginar fazer. Tá? Então, é essa representação. E para a gente pensar no que ele pode estar num determinado momento do processamento, a gente tem uma configuração ou descrição instantânea, que tem o estado atual, a entrada que falta ser lida e o conteúdo da pilha. Então, eu vou estar representando dessa maneira, Q0, o que tem para ser processado, e inicialmente tem Z0. Isso aqui pode me gerar uma outra configuração. De Q0 com 0 e Z0, para onde que eu vou? Eu consumo o 0, o Z0 eu troco por... então eu fico em Q0, consumo esse 0, então fica 0, 1, 1, 0, 0, e o Z0 é substituído por X, Z0. E agora eu estou no estado Q0, tenho 0 na entrada e X no topo da pilha. O que eu faço? Substituo, consumo esse 0, então fica 1, 1, 0, 0, e substituo esse X por XX, Z0. Notem vocês que eu estou tirando daqui e colocando na pilha. Agora estou em Q0, tem 1 e X. 1 e X, o que eu faço? Eu fico em Q0, consumo esse 1, e aí eu fico YX, X, Z0. Bom, agora estou com 1, Q0, 1 e Y. Q0, 1 e Y eu poderia estar fazendo aqui, mas não deterministicamente eu posso mudar de estado. Isso eu poderia fazer em qualquer momento. Os autômatos não determinísticos informam que se a gente tiver um caminho que me leva à situação final, de estado final, é possível seguir esse caminho para estar reconhecendo aquela cadeia. E é isso que eu vou fazer. Então, de Q0, 1, em vez de pegar isso daqui, eu venho para cá. Sem processar nada com Y, eu deixo o Y e fico no estado Q1. Q1, 1, 0, 0, Y, XX, Z0. Aí, no estado Q1, 1, eu só posso ter Y aqui. É Y que eu tenho? É. Então, ele confere. Então, eu fico em Q1, 0, 0, XX, Z0. Eu troco o Y por vazio. Agora, eu estou no estado Q1 e tem 0, ele só pode ter X. O que eu faço? Eu consumo esse cara. Então, fica 0, X é 0, e, finalmente, 0 com X, eu também consumo esse cara. Q1 sem ler nada, Z0, fico aqui. Agora, a única possibilidade que eu tenho é, sem ler nada, ter Z0, o que eu faço? Eu deixo, vou para o estado Q2 e deixo o Z0 lá. E Q2 é o estado final. Logo, 0, 0, 1, 1, 0, 0 é aceito. Quer dizer, tem um caminho de aceitação do estado inicial até o estado final para esse sim. É assim que é feito os autômatos finitos. Então, aqui eu tenho descrito como que é a transição que é possível estar sendo feito, e as possibilidades que existem. Num determinado momento, eu posso ter o autômato, ele é não determinístico. Ele pode ir para uma determinada configuração ou outra configuração. Mas eu sei que algumas configurações não me levam a sucesso. Se eu conheço que existe uma configuração que me leva à aceitação, é essa configuração, é esse caminho que eu vou seguir para aceitar essa cadeia. Existe uma fórmula para fazer isso? Não. Se existe um caminho que me leva da situação inicial para um estado de aceitação, essa cadeia vai ser aceita. Bom, eu posso ter vários outros exercícios que mostram essas configurações de cadeia instantânea de 1, 1, 1, e os estados do autômato finito. Como que a gente aceita uma linguagem? Uma linguagem, ela pode ser descrita por um autômato finito que aceita por estado final. Ou então, que ele não tenha nenhum estado final, mas a pilha esvazia. Então, eu também posso definir
um autômato finito que aceita uma linguagem por pilha vazia. E eles são equivalentes. Tanto faz reconhecer por estado final ou por pilha vazia. Se eu definir um autômato que reconhece uma linguagem por estado final, eu vou ter um equivalente que reconhece por pilha vazia, e vice-versa. Como que se faz isso? Então, se eu tenho um autômato que reconhece por estado final, quando eu chego no estado final, basta eu tirar todos os símbolos que estão na pilha. Como que está isso daqui, olha? O que eu precisaria fazer? Se tem alguma coisa na pilha, eu tiro ele. Pronto, ele vai reconhecer por estado final. Se tivesse mais símbolos possíveis, eu ia tirar todos os símbolos que tivesse na pilha, sem ler nada na entrada. Então, é possível ter um equivalente. E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, se eu tivesse uma por pilha vazia, que não tem o estado final, basta eu colocar um símbolo inicial na pilha, que a hora que ele chegar nesse símbolo inicial, significa que a pilha anterior ficou vazia. Se ficou vazia, é porque eu posso aceitar e ele é um estado final. Então, aceitação por estado final, aceitação por pilha vazia é equivalente. Eu consigo converter de um estado para outro tranquilamente. Que aqui tem a forma de se fazer de pilha vazia para estado final e vice-versa. Bom, construtivamente, como que a gente pode estar fazendo tudo isso? Os autômatos à pilha, eles podem ser determinísticos ou não determinísticos. Quando que um autômato à pilha é não determinístico? Então, nos autômatos finitos, o não determinismo se dá de uma forma fácil a visualização. Quando eu tenho mais do que uma definição, estando no estado e uma determinado símbolo de entrada, mais do que uma possibilidade. E simplifica a vida. E a gente viu que nas linguagens regulares, os autômatos não determinísticos são equivalentes aos autômatos determinísticos. Mas aqui não é verdade. Aqui o não determinismo aumenta a capacidade de representação. Então, as linguagens livres de contexto, que são aceitas por autômatos à pilha determinístico, então determinístico push-down autômata, é uma classe menor do que a classe das linguagens livres de contexto aceita por um autômato não determinístico, que não era a mesma coisa das linguagens regulares. Então, a gente tem essa característica que, para os autômatos à pilha, o não determinismo acrescenta uma classe maior. A transição vazia, como está aqui, só essa transição vazia, ele não caracteriza não determinismo. Por quê? Aqui eu tenho, se tiver 0 na entrada com x, ele faz isso. Se tiver 1 na entrada com y, ele faz isso. Mas não tem nenhuma transição com z0. A única transição com z0 no topo da pilha é não ler nada, e ele vem para cá. Então, aqui não caracteriza o não determinismo. Mas aqui caracteriza, porque se eu tiver 0 com x, ele faz isso, 1 com x, ele faz isso, mas ele pode não ler nada na entrada com x e fazer essa outra opção. Então, ele tem não leitura de entrada tendo x no topo da pilha, ou leitura de entrada tendo x no topo da pilha. A mesma coisa vale para y, e a mesma coisa vale para z. Então, o não determinismo desse autômato, ele é não determinístico, ele está aqui junto com esse mais esse. Não existe nenhuma conversão de autômato não determinístico para autômato determinístico, porque a gente vê que nas linguagens livres de contexto, os autômatos não determinísticos têm um poder de representação maior do que os autômatos determinísticos. Então, com base nisso, a gente finaliza essa aula que apresenta os autômatos à pilha que reconhecem as